Cem anos do rádio no Brasil. 100 histórias de Sorocaba e região, de profissionais que trabalharam nesse importante veículo que está comemorando, fazendo aniversário. Temos mais uma personalidade conosco aqui no estúdio. Gostaria, primeiramente, de que você falasse seu nome completo. Aparecida Vitalina Muniz. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fernando. Você não sabe o prazer de eu estar aqui com você. Você que é o meu mestre, foi meu professor. E você é minha ídola, pronto. Aí. E uma pessoa que eu conheci num dos momentos mais tristes da minha vida. Jornalismo, né? É. Quantos anos, Cida? Você sabe que é muito doido, né, Fernando? Eu comecei a trabalhar em rádio aos 18 anos. Eu estou com 55. Comecei na Rádio Vanguarda, levada aí por um amigo, o Carlinhos, que é de rádio também, né? Faz muita coisa aí relativa à rádio. E eu fazia o curso, né, de auxiliar de redator no Getúlio Vargas, né? Eu fui a penúltima turma do curso. Era um curso excepcional, né, Cida? Nossa! E que formava, o que vamos chamar assim, dos jornalistas da época, né? Não, e não só isso, formava... Eu, como estudei 8 anos em escola pública, Fernando, você tinha que fazer vestibulinho, né, para você entrar no curso. E eu passei em 8º lugar, eu estudei ali na Barcelona, na Escola Francisco Eufrásio Monteiro. Então, para mim, eu tinha alguns professores e eles falavam, você tem que fazer o colegial da época, hoje ensino médio, e, na época, quem fazia o colegial tinha um super estudo, é diferente de hoje, né? E eu descobri esse curso, eu tinha o sonho de fazer jornalismo como formação e fui para o Getúlio. Vou contar Você falou que pode falar, tá? Sim, Agora são perguntas abertas, é a sua história. Eu, com 10 anos, eu ganhei minha primeira máquina de escrever, né? Que eu tenho até hoje, uma Olivetti verde. A cor eu não gosto, né? Porque aqui é Corinthians, né? Mas meu pai me deu minha primeira máquina de escrever. E você fez curso de datilografia? Fiz o curso de datilografia, mas, na verdade, eu já sabia até datilografar, porque a minha irmã tinha feito e ela ficava passando. Tanto que eu sou uma das raras pessoas, né, mesmo hoje, que eu digito com os 10 dedos. Né? Difícil achar alguém. E sem olhar para a tela? Ou olha para a tela ainda? Ou olha para o teclado? Não, teclado de maneira nenhuma. Você não... Você olha para a tela. Você olha para a tela, né? Às vezes nem para a tela olha. Né? Fica conversando e digitando. Fica conversando e digitando. A, S, D, F, G, C, L, K, J, H, é isso? É isso aí. Aí eu assistia o Jornal Nacional e anotava as notícias e depois eu escrevia, né? E eu lembro muito, a gente estava na guerra do Irã e do Iraque, e eu, decorei tudo, os nomes, como escrevia. Aí eu comecei a sentir dificuldade, daí eu fiz meu pai assinar o Diário de Sorocaba. Então, daí eu lia todo dia o Diário de Sorocaba, e isso eu acho que ajudou muito na minha formação, realmente. Né? Aí vamos lá para o ensino médio. Daí no ensino médio, eram 3 anos, você teve colegas que também foram trabalhar na imprensa, como é que foi? Da minha turma, ninguém. Ninguém? Não, tirando o Carlinhos, que o Carlinhos não trabalhou na imprensa, mas é radialista ainda hoje, né? Mas da minha turma, ninguém. Todos enveredaram para outro campo, realmente. Né? E aí você chega na Vanguarda com o seu diploma de ensino médio de Não, eu estava estudando ainda, né? Eu saí do ensino médio, eu tinha 18. Eu entrei com 18, né? Estava no último ano do ensino médio. Aí eu levava a mochila, né? Porque o Getúlio era todo aquele uniforme, aparato, né? Daí dava 6 horas, eu ia, me trocava, ia direto para
lá para o Getúlio Vargas. A rádio funcionava ali na Praça Coronel Fernando Prestes. Exatamente, ali na praça, no 11º andar, né? Qual era a sua atividade, a sua função? O que você fazia na rádio? Quando eu comecei, Fernando, eu comecei para fazer a parte comercial, né? Programação comercial do FM, né? Só que era uma novidade na época, o FM. Ele já estava meio consolidado, né? A gente já tinha Vanguarda, tinha Cacique e a antiga Rádio Metropolitana, né? Tanto que o FM da Vanguarda, nessa época, ele não é... Hoje em dia, por exemplo, você tem a Jovem Pan, é via satélite, né? Lá a gente recebia os rolos que era da Band, que era da Bandeirantes. Então, você tinha... Na época, quando eu entrei, não tinha nada ao vivo na FM, né? Tudo gravado, chegava aqueles rolos e você soltava a programação, né? E tinha um cartucho, né? Que ele tinha as horas por minuto, né? Então, você ia ali, você soltava a hora certa, né? O operador. Com gravação. Então, eu entrei e comecei a fazer a programação comercial. Mas eu acabei fazendo de tudo lá. Eu fiz depois a programação do AM, que era muito mais difícil, porque você tinha uma pasta, né? E lá tinha outras pastinhas ali com o horário, e você tinha que, vamos dizer, a gente fala digitar, né? Tinha que datilografar todos os anúncios que iam ali, que a pessoa fazia um institucional mesmo. Era bem mais difícil fazer a programação comercial do AM. Mas o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo lá, né, na Vanguarda, então eu acabei fazendo programação musical. Aprendi muito antes com o Will, né? O Will Batista, que ele era o discotecário, né? E daí fiz redação também. Cheguei a fazer programação musical do AM, que era algo... E era insana também, né? Nossa. Inúmeros programas, cada um com o seu estilo. À noite tinha um programa que era Tangos e Boleros. E era muito legal ouvir, né? Porque eu cresci ouvindo muito rádio, né, Fernando? A minha mãe era costureira, então era o radinho ligado direto. Então eu ouvi, por exemplo, muito a Rádio Clube, as rádios novelas espíritas, ficava com medo depois à noite. Entre dois mundos. Então eu ouvi muito isso daí, ouvia muito a Vanguarda, tanto que quando eu fui trabalhar lá, é uma mistura meio doida, porque você, principalmente antigamente, né? Hoje você tem o rádio com imagem, né? Mas você imaginava a pessoa. E era o tempo do rádio, né? Principalmente o AM, né? Que você tinha que ter vozeirão, né? Por exemplo, você tem vozeirão, né? E hoje em dia você não precisa mais disso, né? Você tem que ter muito mais comunicação. E a diferença do rádio, do AM para o FM, por exemplo, o FM era legal porque quase não entrava propaganda, né? Então você ia numa sequência ouvindo as músicas. Tinha programa que falava assim: vamos dar o bip, daí você pode colocar para gravar a música. Eu fazia isso direto, tinha um gravadorzão enorme que o meu pai tinha me dado, né? Com as fitinhas cassete. As fitinhas cassete. Então, pegava, colocava para gravar. E, de repente, eu entro nesse mundo, né? Conhecendo ali pessoas que eu só tinha no meu imaginário. E aí, Cida, 8 anos de Vanguarda. Você passou por todas as etapas, ou seja, a realização da Menina Ouvinte, que foi da Menina Ouvinte para a realização de um sonho profissional. Por que saiu da rádio? O que aconteceu 8 anos depois? Cansaço. Eu acho que não é o cansaço, é o cansaço de primeiro rotina. Emprego. Aí você sente uma coisa, uma vontade de mudar. Eu não tinha... Depois ali, eu acho que até por ter passado por tudo, fazer redação, também entrei no ar. Bom, locução, você chegou a fazer locução na rádio? Um pouco. Então, para falar da Rádio Vanguarda, eu tenho que falar de 2 pessoas, né? Salomão Pavlovski e Dona Meire Pavlovski, né?
E o Salomão, ele era uma pessoa muito, mas muito exigente, né? E cá entre nós dava as broncas dele, mas, por exemplo, eu com 18 anos, eu era a dona Cida. E eu acabei tendo uma liberdade muito grande com o Salomão, né? Contar uma. Tem ainda no Silvio Santos lá o troféu imprensa, né? E o Salomão era uma pessoa que ele não parava. Ele chegava lá na rádio, às vezes antes da gente, 7 horas da manhã, ele ia embora depois que a gente saía, e mesmo assim ele saía para visitar clientes, para fechar comerciais, ele não parava, né? E quando chegava no troféu imprensa, ele sempre foi amigo mesmo do Silvio Santos, ele pegava e falava para mim, dona Cida, só precisava ver aí o que tem de novela, de ator. Eu fazia as fichinhas para ele. Você que montava eu as fichinhas? Fazia porque ele ia para ser... jurado. Jurado. Mas, então a produção era sua? A produção era minha. Eu fazia as fichinhas lá, tipo, sei lá, escalada a novela. Não, a melhor novela. Tá, você já sabia o que era a sequência de premiação, né? Era melhor ator, melhor atriz, melhor novela, então melhor telejornal. Então eu fazia todas as fichinhas, programa de televisão. Datilografava e passava as fichinhas. Então eu gostava de assistir, né? O troféu imprensa, né? Porque acho que na época era gravado já. E porque daí eu via meu trabalho também, né? Mas o Salomão o Salomão era uma pessoa, para mim, foi o meu um grande mestre. Ele nessa parte da comunicação e a dona Meire na minha organização. Ela trabalhava na rádio? Trabalhava, ela tomava toda a parte. Ela que gerenciava a rádio, verdade é essa. Toda a parte de entrada de comercial, preparar o contrato, colocava na agenda quando o contrato terminava, porque o contrato terminou, você tinha que tirar do ar os comerciais. Eu cuidei de escala, de locutor. Pior coisa, olha, eu aprendia na época, é muito estranho, né? Hoje eu sou mais flexível. Mas ali eu fui muito dura, porque imagine você, com 19, 20 anos, ter que tomar conta de não sei quantos locutores. Fazer escala no FM. E cumpra-se, chegou atrasado é piau. E eu sempre deixei muito claro, quando você falta, você chega atrasado, você não está ferrando a empresa, você está ferrando o seu companheiro de trabalho, porque o microfone vai continuar lá, com o cara lá. Então, você chegou lá 2 horas atrasado, é o seu companheiro que está sem comer, né? Então, eu sempre deixava muito claro isso. Então, eu amadureci demais dentro da vanguarda e acho que isso até fez eu pedir para sair, porque eu estava cansada. Aí você estava falando, a gente já volta a essa hora de ter saído, que eu tinha perguntado anteriormente, mas com relação às músicas. Você, obrigatoriamente, para fazer a programação musical, você tinha que ouvir as músicas. Então, aí você aprendeu muito também sobre música. Você aprende muito, né? Eu já ouvia muita música, né? E, na época, eu já gostava de sair à noite e eu ia em barzinho que tinha música ao vivo. E... como eu disse, Feitiço, eu Dom aprendi, Quixote. Eu aprendi exatamente Feitiço, Dom Quixote, Biblos, e eu aprendi muito com o Will. Mas, Fernando, a gente tinha uma lista aqui, antes de eu fazer a programação, eu que fazia essa lista, que era do ECAD. Então, você tinha que datilografar tudo lá que era a lista de músicas que você programava. O ECAD, para quem não sabe, é o escritório de direitos autorais, onde o escritor da música, o autor da música e também o cantor recebem uma comissão de exibição. Exato, é como se fosse um royalty. E quem era o diretor do ECAD aqui em Sorocaba era o Marcos Pavlovski, irmão do Salomão, né? E você tinha que digitar tudo aquilo. Então, na hora de você fazer a programação musical,
você tinha aquela base de uma lista. O que você tinha que fazer, que cá entre nós hoje eu não sinto nas rádios, é que você fazia uma escalada, né? Como o disco era de vinil, o locutor operador, somente no caso do FM, ele mixava as músicas, né? Então você tinha que pensar, ó, essa música ela tem aqui, ela tem a batida X que vai entrar para outra batida. Então você tinha que ter essa sensibilidade de estar conhecendo para mudar. Para não sair de ritmo absurdamente. Exatamente. Você sair de um samba e entrar numa música clássica, jamais. E na vanguarda, isso que eu até aprendi com o Will, você começava assim, você tinha lá ia ter uma seleção, no caso do FM, de mais ou menos 6, 7 músicas, né? Então você começava com uma coisa menor, né? Um ritmo mais lento, e ia subindo. Quando você terminava para entrar o comercial, você estava no auge, então você ia para cima. Exatamente, você ia numa ascendente, né? Aí se você sai da rádio, vai fazer o que da vida? Aí eu trabalhei durante ali uns 8 meses numa agência de publicidade, a Sky, que era da Tânia Pavlovsky. Ficava lá no 6º andar do mesmo prédio que ficava a Vanguarda, ali na Praça Coronel Fernando Prestes. Mas daí eu vi que eu não servia para vender. Aí não teve jeito mesmo, até porque eu não tinha condução, visitar cliente de ônibus. Se hoje é ruim, lá ia quase 30 anos atrás, 90... era pior, era a Vima, né? Para quem não conhece, era a empresa de ônibus que... Viação Manchester. Que só quebrava e tinha até barata dentro do ônibus, né? Aquilo era um horror, né? Aí eu saí de lá, fiquei um tempinho ali desempregada. Aí eu tinha trabalhado com a Adriana Francisco, que é a Drica, que hoje está morando na Itália. A gente trabalhou junto na Vanguarda. Aí ela estava trabalhando na Radioativa, que ficava ali na General Carneiro. Em cima do Bradesco. Em cima do Bradesco. E lá só tocava sertanejo. Era o começo ali daquela coisa do sertanejo. Então, aí eu fui trabalhar para lá. Quando eu cheguei lá, já tinha alguns locutores que eu já tinha trabalhado junto, né? O Norberto Nord, que está no andar superior, trabalhava lá de manhã. Então, eu voltei a trabalhar com o Norberto e fui lá para o quê? Fazer programação... Fiz um tempo redação, né? Aí ali eu fazia um pouco também de locução e depois comecei a fazer a programação comercial também. Quando eu trabalhei na Ativa, Fernando, o Tatá, né? Quem não conhece Tatá no mundo do rádio? Já esteve aqui, está dentro da nossa programação. É só procurar lá. Tatá Fonseca. E o Tatá que cuidava ali das instalações da rádio. A Radioativa foi a primeira rádio a implantar o Digirádio. O Digirádio, o que era? Era um programa de computador, né, onde você não precisava mais... porque o cartucho ele tinha um número. Você fazia a programação comercial, colocava o número, o locutor seguia aquele número do cartucho, né? E aí, com o Digirádio, a gente já começou a fazer a programação direto ali no computador. E os anúncios gravados no computador. Eu fui a primeira pessoa em Sorocaba a fazer a programação através do Digirádio. E aí o próprio computador soltava os comerciais? Não, aí até essa época não tinha aquele... no caso, o locutor, quando chegava no horário, ele apertava e soltava. Depois que foi ter o sistema, quando a Ativa virou 9FM, né? Que era do Horácio Quercia, né, a rádio. Daí sim, ela pegava, vem aquele som inaudível, né, mas que ia direto pro computador e ele soltava o comercial. E nessa época, Fernando, teve um dia que chegou lá e não tinha espaço no computador. Sim, porque imagina uma tecnologia de 30 anos. Exatamente. Daí porque ali também estavam as vinhetas, né? Aí era um tal de começar a tentar apagar coisa que não estava mais no ar, para liberar espaço, porque o espaço realmente não dá nem para comparar. O pior celular de hoje tinha mais espaço do que aquele computador, né?
E aí que essa tecnologia toda, você ficou quanto tempo na Rádio Ativa e, inclusive, participou da migração dela para a Nova FM? Então, eu fiquei Aí muda totalmente o estilo de programação. Eu fiquei 2 anos e meio. Quando mudou para a Nova FM, aí a rádio ficou com uma pessoa só. Que aí chamava rádio de rede, né? A programação vinha toda, vazava de São Paulo. Exatamente, já era via satélite. Aí a programação musical, só tinha comercial local. Só tinha o comercial local, não tinha mais nada, a não ser isso, que é uma judiação, né, Fernando? A gente vê aí cada vez mais a rádio via satélite, ela tira muito emprego, né? E nós tivemos fase disso, né? Assim, várias hoje eu estou na Jovem Pan Sorocaba e a Jovem Pan tem uma parte de programação local, né, que é o jornalismo, mas o resto é via satélite, porque é mais barato, né? Eu, particularmente, acho que devia haver uma legislação que obrigasse a uma rádio via satélite ela ter, por exemplo, pelo menos 8 horas de programação local, porque é tirar muito emprego aí dos radialistas, né, e operadores de som, tira muito emprego realmente. Da Rádio Ativa, com a mudança para a Nova, você vai para onde? Aí eu vou mudar de rumo, né? Eu vou para o Diário de Sorocaba. Você estava com quantos anos quando você entrou no Diário? Vamos já imaginar, 8 anos de vanguarda. Mais 28, 29 anos. Aí eu fui conversar com o Walter De Luca, né? Que também foi meu professor aqui na Uniso. Foi muito engraçado, aliás, trabalhar com ele e depois ele ser meu professor, né? E o Walter queria que eu fosse para a área comercial. Eu falei, não. Eu falei, já tive uma experiência, não deu certo, não sei vender. Falei, não, eu queria redação mesmo. Aí passou, deu uma semana, ele me chamou. Aí eu comecei no Diário de Sorocaba. Você sabe que ano já era isso? Não sei. Não sei nada de data. Mas daí, que ano você entrou em jornalismo? Você tinha quantos anos, então, no curso de jornalismo? Se eu fiquei uns 8 no Diário, eu devia ter uns 32, 33. Ou seja, então você ainda fazia de forma empírica, ou seja, com o conhecimento adquirido lá atrás no curso de redator auxiliar do Getúlio, e essa experiência toda que você teve em rádio, é que você vai trabalhar no jornal. Exatamente, daí que eu vou trabalhar no jornal. E eu tinha feito história, né? Você tinha feito graduação em História? Eu fiz graduação em História na FAF, né? Hoje Uniso, era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Porque como eu não tinha grana para fazer jornalismo, que tinha que fazer só fora, né? de Sorocaba, eu pensei, bom, para ser jornalista, eu tenho que ter conhecimento. E quem não conhece seu passado não vai entender seu presente. Então, eu fui fazer História, né? Aprendi, teve coisa que não gostava, mas uma professora que eu gostei muito foi a Vera Job. De saudosa memória. Exatamente, que deu aula. Ela deu. Eu li um dos melhores livros que eu li na minha vida, por indicação dela, que é As Veias Abertas da América Latina, né? Então, você aprende muito. Eu queria citar uma pessoa, voltando no Getúlio Vargas lá, o Roberto Samuel, que foi meu professor de teatro no Getúlio Vargas. E isso me fez crescer muito, porque você aprender a não ter vergonha na cara, né? Essa que é a verdade, né? Quando você sobe num palco, você tem que improvisar se você esquecer o texto. E daí a experiência que eu tive fazendo depois teatro amador, primeiro com Marcelo Marra e Elisete Martins, né? Eles fizeram também o curso de redator no Getúlio Vargas, mas eram turmas à frente da minha, e depois fazendo teatro com a Meia Pereira, né? no Núcleo de Artes Cênicas do SESI. Fiz também com Mantovani, uma peça. Eu não sabia dessa sua veia artística, então? No Núcleo de Artes Cênicas do SESI, acho que eu fiquei uns 8 anos. E fiz uma peça também com o Mantovani, né? Então, isso tudo ajuda muito na formação da gente, né, Fernando? É tudo uma história, né? Não tem... Você só vai crescendo conforme você vai vivendo, realmente, né? E aí você está lá no Diário,
Você começa como repórter? Começo como repórter, né? Repórter em geral, vamos chamar assim. Geralzão, né? Eu lembro da primeira nota que eu escrevi. Cláudio Grosso que pediu, foi uma nota sobre o São Bento. Né? Nossa, já foi fazer esporte daí, então? Aí fui escrever, fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Aí eu lembro também a primeira vez, ali não dá para citar, falei do Cláudio Grosso, não dá para deixar de citar o José Benedito de Almeida Gomes, meu grande professor também. E eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer cobertura da Câmara Municipal de Sorocaba, de uma sessão que ainda era ali na Brigadeiro Tobias, onde hoje é a Fundec. Né? E eu escrevi, Fernando, na época, acho que uns 20 mil toques. Aí o Zé Benedito chegou e falou assim para mim, ai, Cida, porque eu peguei tudo é requerimento, vou perder alguma coisa? Não, fiz de tudo. Né? Aí ele chegou, olha, tá ótima a sua matéria, mas você tem que aprender a filtrar, a não sei o que, eu tive que cortar mais da metade da matéria. Né? Mas aprendi muito no Diário Sorocaba, muito mesmo, trabalhei com gente muito legal, né? Foi uma experiência, assim, foi uma escola. Do mesmo jeito que eu tive a escola no rádio, eu fui ter a escola do impresso lá no Diário Sorocaba. Você teve a satisfação de trabalhar com o seu Vitor e Dona Tereza? Sim. Como é que foi essa experiência? Eu lembro uma vez o seu Vitor me chamando e ele deu uma aula de crase para mim. A Dona Tereza era tipo a mãezona. Se tivesse... É engraçado, eu sempre trabalhei em empresa familiar, né? Foi os Pavlovski, né? Depois, tirando a radioativa, depois foi ali os De Luca e depois os Pagliato, né? Então, quando você trabalha numa empresa familiar, acabou o dinheiro, não tenho dinheiro para comprar o botijão de gás. Você chega lá no chefe, puta, tem jeito, né? Hoje é um Pix, manda um Pix para mim, né? Mas você consegue isso, né? E a Dona Tereza era mãezona, né? Nesse sentido de... Eu lembro que o meu irmão trabalhou de entregador de jornal lá. Eu conheço tanta gente que trabalhou entregando jornal e que tinha esse carinho, porque ela tinha o maior carinho pelos entregadores de jornal. Porque ela tinha certeza que era a ponta final da onde precisava chegar a informação? Da produção. Não adiantava ter uma bela redação, grandes repórteres, se o jornal não chegava à casa do leitor. E ela tinha aquele cuidado, porque era aquele rapazinho, moleque, chegando lá, ou eles tinham uns esquemas que entregava por bairro ali, daí os moleques pegavam para entregar, e era 5 horas da manhã, né, Fernando? Se você assinasse um jornal e 7 horas da manhã, antes de você sair de casa, se não tivesse jornal, você reclamava. Era um mundo diferente, né, do que é hoje. E ela tinha muito carinho. E o seu Vitor era aquele, até meio, como é que se diz? Me lembrava muito o Salomão, inclusive eles eram amigos, né? Sim. Que é aquele proprietário, né? O chefe mais duro, né? Que leva a coisa assim mais ali firme, né? Enquanto que com o Walter a coisa era mais fácil de lidar. Era bem era diferente. filho, né? Para quem não está entendendo a cronologia, né? Nós tínhamos o seu Vitor e Dona Tereza, os filhos Fernando de Luca, o Walter de Luca, o Maurício de Luca e a Leila, que não era jornalista, Exatamente, que é médica. Que é médica, já foi minha ginecologista. E trabalhei um pouco com o Fernando, né? Chegou a conhecê-lo então também? Trabalhei, mas pelo menos uns 2 anos com o Fernando, né? Daí ele chegou a falecer de câncer. O seu Vitor, que eu comentei, foi um dia dos mais tristes da minha vida, porque quando eu perdi meu pai, eu trabalhava na Rádio Vanguarda. Até foi isso um pouco, viu, Fernando? Logo que eu perdi meu pai, E você fala muito do seu pai mudar. aqui, você fala do seu pai que te deu a máquina de escrever, você falou do seu pai que deu o gravador para você. Seu pai foi um grande incentivador da sua profissão? Não, eu era a queridinha, eu sou caçula. Então, eu era a queridinha. Então, vamos dizer, não tinha a condição financeira, mas... Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era marceneiro.
Mas a minha mãe costureira, meu pai marceneiro. Mas eu era mesmo uma queridinha, né? O raspo de tacho, ele tinha 56 anos, né? Minha mãe tinha 40. Então, realmente, o que eu pedia demorava, mas eu ganhava, entendeu? Então, Fazia por merecer, Cida? eu adorava tecnologia, né? E eu, vamos dizer, minha mãe nunca precisou olhar um diploma, um boletim meu, porque eu sempre fui Caxias, entendeu? Eu queria, depois, quando a gente entrar, não, falar já. Quando eu entrei fazer jornalismo, né? Eu já tinha meus 30 e pouco, né? E eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou fazer, mas eu tenho que fazer e muito bem. Por quê? Porque eu já tenho uma certa idade, né? E eu tinha, esqueci como que se chamava, eu tinha provisionamento de jornalista. Provisionamento, aí para quem não sabe, você não tinha faculdade na sua cidade, até um raio lá de não sei quantos quilômetros. 100 quilômetros. Você conseguia um provisionamento para exercer a profissão. E eu tinha esse provisionamento na minha carteira. E aí eu entrei para fazer aqui já era o NISO, né? Só que não era aqui no prédio da cidade universitária, era um prédio lá na Eugênio Salerno, que era uma delícia, aquele prédio antigo ali. E eu falei, não, eu tenho que ir muito bem. E realmente eu continuei CDF. Eu só tive A, tirando um B, que eu tive durante os 4 anos de jornalismo. Espero que não tenha sido eu que tenha dado B. Não, não foi você. Foi o Juliano que dava aula de rádio. E já tinham me alertado, cuidado com o Juliano, que ele não gosta de ninguém que já tem experiência em rádio. Exatamente. E foi o único B que eu tive durante os 4 anos aqui de fazer a faculdade de jornalismo na Uniso. Aí a gente estava falando do seu pai, você falou que foi, de repente, um dos motivos de você ter saído da Rádio Vanguarda, com o falecimento dele, aí você tinha associado também a um dos dias mais tristes da sua vida no diário, que foi o falecimento do seu Vitor. Por quê? E da dona Tereza. Então, porque o meu pai, ele teve câncer, né? Então, a pessoa quando tem um câncer, falece de câncer, ela vai se definhando. E eu me lembro que um dia eu fui no hospital ver meu pai, uma semana antes dele falecer, e eu olhei nos olhos dele e falei, meu pai já morreu. Até porque eu tinha uma cachorra, a Gabi, e ela tinha morrido uma semana antes, e eram os mesmos olhos. Então, quando ele faleceu, aí eu já, queira ou não queira, você vai se preparando para a situação. O mesmo aconteceu quando minha mãe veio a falecer, ela foi, vamos dizer, a pessoa não morre de um dia para o outro, né, tirando um acidente. Ela vai morrendo. E o seu Vitor e a dona Tereza, eles estavam no Paraná, era um processo que o jornal estava passando, deles se retirarem do jornal e o Walter e o Maurício, na verdade, começarem a assumir o jornal. E na volta eles sofrem eles estavam passeando. Eles tinham parentes, né? Tinham parentes lá, tinha até um jornal lá, eu esqueci o nome da cidade. Mas eles rodavam lá no diário um jornal que ia para essa cidade lá do Paraná. E na volta, eles resolveram vir mais cedo, né? E aí sofreram um acidente. Eu me lembro que tinha o Ari, que tomava conta da gráfica, ele chegou para mim e falou, Cida, o seu Vitor já faleceu e a dona Tereza vai falecer também. Ela ainda está presa nas ferragens. E foi um dia, não dá nem para falar a situação. O Walter, dentro da sala dele, ajoelhado no chão, chorando. O Cláudio Grosso, irmão de Dona Tereza, que era editor-chefe também. O Zé Benedito cresceu ali dentro, né? E a gente já tinha perdido o Fernando, né? Tinha o Belarmino. Belarmino era albino. E eu me lembro um dia que eu cheguei, né, do almoço,
Não, cheguei do almoço nada, eu entrava 2 horas da tarde. Eu cheguei, a dona Tereza falou assim, você viu o Belarmino? Eu falei, não, dona Tereza, eu acabei de chegar. Ela falou, não, Cida, ele foi atropelado e faleceu. Em Votorantim. Lá em Votorantim, ele morava lá, ele enxergava mal em razão de ser albino. Ele ia almoçar na casa dele. É. E, então, quando chegou essa notícia, aí você fica, o que acontece, o que você faz? Porque numa empresa familiar, como você está retratando, a convivência e o relacionamento das pessoas é muito próximo também. É muito próximo. Então, era aquele jornal inteiro chorando, chorando. Aí, telefone tocando. Eu me lembro muito de uma pessoa que ligou, a Margarete Cristófani. Na época, ela era assessora de imprensa, né, da Prefeitura de Sorocaba, era no governo do Renato Amari. E ela ligou para mim e falou, ai, Cida, está rolando uma conversa aí de tal coisa. Aí eu chorando, não, é verdade. Mas, como diz o nosso amigo Djalma Luiz Benetti... Em branco não sai. Em branco não sai. Aí eu recebi 3 pessoas lá, 3 professores da Universidade de Sorocaba. Um deles, muito meu amigo, né? Júlio César Gonçalves. O outro, que hoje também digo que é meu amigo, foi também meu professor, Julinho também foi meu professor, João Negrão. E a outra pessoa, né, que começou trabalhando lá no Diário de Sorocaba, né, o senhor mestre Fernando Negrão. E essas 3 pessoas sentaram lá e a gente montou o jornal da seguinte forma, o jornal vem standard, né, dobrado, aqui em cima era falando da morte do seu Vitor e da dona Tereza, e embaixo eram as matérias normais do jornal. Né? Então, me emocionei agora. Né? E foi um dia muito triste mesmo. O enterro, depois a gente ter que ir para o enterro, ter que continuar fazendo o jornal. Porque teve uma repercussão nacional, né, Cida? Por causa da história do Diário, da história do seu Vitor, enfim, da história da dona Tereza. As emissoras de rádio e televisão de todo o país repercutiram isso. Deu no Jornal Nacional à noite, ou seja, o maior telejornal. Eu nem sabia disso. Você vê, porque eu estava naquele momento dentro da redação. Repercutiu no Jornal Nacional o falecimento dos 2 jornalistas, né? Lembrando que os 2 eram jornalistas. Enfim, e o seu Vitor, né, uma coisa, né, Fernando? Ele era coisa rara para a época. Ele era formado realmente pela Casper Líbero. É uma das primeiras turmas de jornalismo do Brasil. Do Brasil, então tinha esse outro lado, né? E a dona Tereza tinha graduação em literatura, se eu não me engano. Tanto que o Diário Sorocaba, ele realmente fez história. E isso eu falo com propriedade, tá? Porque o meu TCC foi o livro, né, junto com o Wellington Kermes, que também trabalhou no Diário Sorocaba. O nosso TCC foi o recorte de um diário, né, que foi fazendo um paralelo com entrevistas, né, de pessoas que passaram por lá, familiares. Conseguimos, na época, o Wellington foi fazer entrevista com irmãs parentes da dona Tereza, né? E folheamos, o jornal estava fazendo 45 anos, né? Folheamos todas as edições do jornal. Né? Eu me lembro que na minha bancada, o João Negrão pegou e falou assim, mas como que vocês dão aquela notícia enorme sobre um capítulo sobre a Hortência posando para Playboy e a morte do seringueiro lá, Chico Mendes. Chico Mendes. A morte do Chico Mendes é uma notinha. Eu falei, então, o que a gente fez é mostrar como as notícias foram colocadas no Diário Sorocaba. Não vai nosso entendimento que a morte do Chico Mendes é muito mais importante do que a Playboy. Por quê?
acredito até porque o João Negrão não é de Sorocaba, né? Sim, Mas quem é sorocabano, né? Tem a nossa idade, não é, Fernando? A gente acompanhava a Minercal, as Sim. meninas lá, por exemplo, a Hortência, você falou do feitiço. Lá ela, a Branca, viviam lá no feitiço. Paula, então, Vanira. Tanto é que existe no meu vocabulário, que tenho certeza que no seu, o prédio da Hortência. Exatamente. Porque eles moraram ali no Trujillo, aquele prédio de 2 torres. Ali o prédio da Hortência. Um dia eu comentei isso com um aluno, ele falou, quem que é Hortência? Entendeu? Por que prédio da Hortência? Porque ficou... Né, eram os prédios novos da cidade. Muito bonito. Né? E eu lembro também de uma passagem delas andando de moto, não sei se houve um acordo com alguma loja de moto, todas elas tinham moto. E elas desceram ali a Rua São Bento e a Rua 15, uma atrás da outra, todas uniformizadas com destino ao ginásio de esporte, mas aquilo lá parava a cidade, aplaudia. Não, quantas vezes eu não fui para São Paulo, que era a Minercal contra a Unimep de Piracicaba. E na volta de uma dessas vezes, jogaram o ônibus da Unimep, né, que estava com a torcida da Unimep, jogaram uma garrafa e estourou o vidro do ônibus, né, que eu estava. Nossa, fiquei cheia de vidro aqui, tendo que daí vir naquele putavento voltando de São Paulo, mas nós ganhamos. Então, o que valia era isso. Eu não ficava na fila, porque eu tinha um amigo meu que, na época, ele trabalhava na Minercal. Então, ele conseguia os ingressos sem a gente precisar ir na fila. Mas era aquela fila imensa para conseguir ingresso para assistir o time de basquete de Sorocaba. Uma pena que acabou, né? Uma bela iniciativa do Dr. Benedito Pagliato. E aí, Cida, vamos lá, do momento triste que Em Branco Não Sai, como a gente lembrou bem aqui, o Deda, né, o Djalma Luiz Benetti, que também começou em rádio, era Djalma Luiz, na Rádio Metropolitana. Né, e que fazia... O Bobódromo, na Santa Rosália, eu ia. Exatamente. E aí o jornal sai, enfim, a notícia tem que ser dada, o resgate, né, foi dividida, essa equipe que você disse ali, para tomar as rédeas, né, da situação, independente da emoção, a informação tinha que estar lá. Eu lembro que o João fechou o Nacional, o Júlio Enerli também veio para o jornal para fechar as matérias, as entrevistas. Eu fiquei com você, vamos chamar assim, de uma chefia de reportagem, resgatando as fotos, né, para a gente montar o jornal, né, enquanto a família velava, né, o corpo e tomava as suas providências. Mas vamos voltar para a Cida Muniz, aí no rádio outra vez. Quanto tempo de diário para poder o bichinho do rádio falar, viu, vamos voltar? Não, daí você falou do Julinho e da Nerli. O Diário Sorocaba não estava bem financeiramente, né? E daí é difícil, né? A gente precisa de comida no prato, né? E o Francisco Pagliato Neto, o Kiko, estava querendo montar o jornal Ipanema. E tal, querendo montar o jornal. E quem estava fazendo o projeto gráfico, tudo do jornal, era o Julinho. E que eu conhecia muito bem, né? Porque o Julinho e a Nerli tinham um caderno aos domingos, né? Que saía no Diário Sorocaba. E que dava furos assim tremendos, né? Era um caderno de economia, né? Que era, inclusive, uma novidade para a cidade, né? E o diário quando eu fiz o livro, né, junto com o Wellington, sobre o diário, aí a gente começou a rever, por causa da Dona Teresa, tinha poesias em domingo publicadas, a Sônia Cano, principalmente, publicava. Então, teve um caderno que foi feito uma vez pelo Roberto Gil, Julinho, mais algumas pessoas, assim, que era sobre cultura. Era uma coisa que não tinha nem que depois a Folha foi ter ilustrada, né? Não tinha. Marvadão começou no diário, né? Fazendo. Também. Então, quer dizer, o diário... Peron. Então, e o Peron estava no domingo é dia. Nesse daí também. Então, foi uma inovação enorme. Aí, o Julinho e a Nerli me indicaram para o Kiko. Aí eu fui conversar com ele. Eu já conhecia o Francisco, porque... Já tinha terminado o jornalismo? Não. Estava no segundo ano.
eu fui conversar com o Francisco, lá no Colégio Ser do Campolim, e ali a gente se acertou. E eu comecei lá no dia 2 de abril. Eu sei o dia porque eu não quis começar no dia 1º, entendeu? Para não ser mentira. Para não ser mentira. E comecei no Jornal Ipanema, 20 dias antes do jornal que ele saiu no dia 21 de abril, né? Daí trabalhei com o Roquinho lá, né? O Roque Pires do Amaral, que eu já tinha trabalhado com ele lá no Diário, porque ele fazia polícia para o Diário. Trabalhamos e montamos o jornal. Muitas críticas, principalmente de início, né? Principalmente eu estava fazendo faculdade, tinha um cara que só fez algumas aulas com a gente. Jornalzinho. Isso é manchete. Porque ele saiu em formato de tabloide, né? Que eu considero que foi a melhor coisa que fez. Porque era já uma tendência mundial, né? E agora, daí, as pessoas criticam. Você pode criticar a qualidade, crítica é a melhor coisa que tem. Mas não sabe que ambiente que você tem, o que se passa dentro de uma redação, porque ali era eu, o Roque. Depois, o Francisco já tinha convidado a Guima não quis. Quando eu fui, a Guima falou, agora com você aí eu quero. Então, daí, já tinha trabalhado com a Guima também no Diário, aí eu levei a Guima para o Ipanema. Aí começa a acontecer as coisas de uma maneira natural, que foi a hora que o Francisco, estou precisando de alguém para fazer polícia, para a rádio. Aí eu comecei a fazer polícia para a rádio. Ao mesmo tempo, eu já fazia a câmara para o jornal, que era uma coluna muito lida no Ipanema, porque era fofoca, era bastidores, e eu trabalhava... Na época, acho que era o Magueta, que era o diagramador. Então, eu passava as ideias para ele e ele fazia montagens com fotos e tal, né? E isso daí pegou na época, foi muito lido. E eu comecei na hora daí também a fazer para a rádio também. Fazer os comentários, fazer polícia. Na parte de polícia é muita história, né? Porque... Teve uma vez eu com o bloquinho, né? Então, usava o bloco, virava do outro lado, pego lá para fazer notícia lá, começo a dar no ar, quando eu vejo era de ontem. Eu falei, agora estou fodida. Você pensando, né? Aí soltei o fodido ainda no ar. Aí pego, viro e vou enrolando até que eu acho qual que era do dia, mas ninguém percebeu. Porque aí que entra, que eu falo também, o traquejo do artista. Você tem que passar por cima. Né? E eu tô conversando aí nos bastidores, né? Falaram assim, mas você... segurar a risada. Eu falei, eu aprendi uma coisa faz muito tempo. Eu não seguro e faço piada. Hoje eu sou eu no ar. Isso é uma coisa que a gente demora muito, né, Fernando? E hoje não. Pra ser autêntico, né, Cida? Eu teve uma história uma vez, né, que eu cheguei lá era ali na seccional, era ali na João Carneiro, né? Tinha só um plantão. E eu cheguei lá, né? Eu falei, aí, povo, tem alguma novidade? Aí, só do pato Quen-Quen. Eu falei, que pato Quen-Quen? Aí cheguei lá, tinha uma pessoa com problemas mentais lá, para não falar doidinho, internado lá no Veracruz, né? E foi pego lá com o pato. E foram lá fazer o boletim de ocorrência contra o rapaz. Aí eu chego no ar e eu não aguento. E você fez matéria? Eu fiz. Eu falei, é do pato Quen-Quen. Peguei e fiz. Aí era o Herculino no ar. O Herculino não aguentava. O Herculino queria morrer no ar. Mas eu acho... outro que não segurava a risada também. Mas eu acho que a gente tem que ter... Lembro, acho que foi a Lilian Vitfib uma vez que no ar ela morreu... com a história lá, ela estava no terra, né? O êxtase. Então, eu acho que a gente tem que... a hora que está fazendo o jornalismo, vai dar uma notícia, você tem que ter ali, né? Mas, como hoje eu estou trabalhando na Jovem Pan, eu sou muito natural na rádio. Eu acho que é o que eu falei, eu sou eu mesma, sabe? Eu não visto mais... Porque, às vezes, o jornalista ele tem que vestir o personagem, né?
E hoje eu não visto personagem nenhum, não. Eu sou a Cida mesmo. Então, a Cida é daquela forma. Eu faço questão de deixar claro. Falei mal do Juliano, né? Mas vou dar um elogio para ele agora, o professor. Ele, uma vez eu estava no ar, né? Que a gente fazia os programas, né, Fernando? E ele falou assim, você vai bem, mas você imposta, fica um ar falso. Né? E isso é verdade. Hoje, é claro que a gente dá uma mudada de tom quando a gente pega o microfone, parece baixo santo, né? Mas não tem que ser tanto assim, não. Eu acho que você tem que ser o natural. O natural seu é que conquista também o seu ouvinte. Vamos continuar na rádio. Aí você sai da Ipanema e vai para outros projetos. Você já fez rádio web, depois você volta para Ipanema. Conta dessa trajetória do microfone. Quando eu saí da Rádio Ipanema e do Jornal Ipanema, eu fui a primeira secretária de comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. Ali eu tive uma oportunidade, eu tinha muito preconceito com TV, e ali não. Eu vi que se eu não pegasse a questão da TV como uma alavanca para a Secretaria de Comunicação, a coisa se perderia. Eu fiquei lá 1 ano e 9 meses, acho, na Você Câmara falou na Municipal. TV porque tem a TV legislativa, né? Exatamente. Então, eu aprendi a fazer TV. Né? E aprendi também a dar até uma comportada, né? Como colocar no vídeo. Né? E que a câmera não tem... Você não tem que... A câmera é sua amiga, você conversa com ela. Né? Aqui é mais fácil, né? Você está de frente para mim, a câmera está ali. Tá, agora, se eu tiver que olhar para a câmera e conversar com ela, eu vou conversar. Aí é normal. Agora, aprendi isso. Saí de lá, montei um bar, fali. Bebeu o bar? Bebi o bar. Como é que o Kiko fala? Ele brincava. É uma marca de móveis. E ele pegava e falava que era questão do bar lá. Mas isso é que muitos colegas nossos, jornalistas, que montaram o bar, beberam o bar, né? Então, daí eu saí, estava com o bar ainda, comecei a trabalhar com a assessora do Renato Amari, que para mim foi um dos maiores orgulhos que eu tive na vida. Por quê? Porque quando eu trabalhei no Diário Sorocaba, o Renato era prefeito. E o Diário Sorocaba fazia oposição ao governo do Renato. Briguei demais com a Meg, que era assessora de comunicação, né? Tinha o Carlos Maria também. O Carlos Maria, quem não brigava com ele só podia ser santo, né? Hoje eu não brigo mais com ele, hoje a gente é amiguinho. E passou tudo isso. E daí um dia, um aniversário da Juliana... aniversário do Kiko. Aniversário do Kiko na casa da irmã dele, da Juliana. O Renato estava lá com a Meg. E o Renato vira, estou ligando para você e você não atende. Eu não atendo mesmo um número desconhecido. Cobrança. Hoje, exatamente. Tudo é cobrança, SPC, Serasa. E o Renato estava me chamando para trabalhar com ele, para ser assessora dele. O Renato já estava deputado? Não, ele já tinha saído como deputado. Ele estava 1 ano da campanha. Né, que daí para ser prefeito. Para concorrer como prefeito na eleição, que ele daí perdeu lá por míseros 3.000 votos para o Panunzio. Né? Mas você pensa bem, eu era uma pessoa que eu tinha feito críticas imensas ao Renato. Depois eu fiz uma matéria, já quando eu estava no Ipanema, com o Renato, andei um dia inteiro com ele. Ele mostrando obra. E é uma das matérias que eu mais gostei de ter feito na minha vida. E também ele mesmo fala que é a matéria que ele mais gostou de terem feito dele. Então, e ele pega, apesar de tudo de eu ter criticado, ele me chama para trabalhar. Perdemos a eleição, fiquei ainda um tempo prestando serviço para ele como assessora, até que daí ele precisava de uma pessoa para ficar mais tempo com ele, eu saí.
Nem lembro daí para onde eu fui. Aí eu comecei a trabalhar num jornal aí de bairro, que eu não gosto nem de falar, porque o cara é um trambiqueiro. E, ao mesmo tempo, o Jota, né? Que a gente tinha se conhecido, o Jota tinha trabalhado no diário depois de mim. O Jota me chama para fazer a proposta da gente ir para a Rádio Fritura, fazer um jornal lá. Nosso jornal. O meu, o seu, o nosso jornal. Um amigo meu, que eu tinha trabalhado com ele lá que faleceu aí, né? Tá no andar de cima, que gravou as vinhetas, um puta de um vozeirão, né? Você teve a oportunidade de ser um entrevistado. Fazer os comentários, mandava matéria todo dia, né? Exatamente, de fazer parte. Né? Então foi uma experiência muito boa. E de você pegar e colocar uma pessoa, a gente colocava um entrevistado, ele ficava durante todo o jornal, a gente estava dando notícia, mas colocava aquela pessoa ali para ser o nosso comentarista do dia. Foi um projeto legal, eu fazia a produção de laudas, o Jota ficava mais na edição das reportagens e a gente apresentava junto. Aí o Jota foi chamado para trabalhar acho que no SBT. Aí outra pessoa foi fazer comigo, mas eu já não estava mais com aquele pique de fazer, né? E aí realmente paramos com o jornal e continuei no outro trabalho. E como é que foi chegar na Rádio 365? Essa foi interessante. Estava um dia lá, acho que era um programa de esporte, acho que tinha uma Macaus lá, tudo. E eu peguei e ia sortear lá um kit, uma tábua, né, de churrasco, né, o garfo, a faca. Eu falei, vou me inscrever aí. Você estava ouvindo? Eu estava ouvindo, pelo Facebook. Peguei e me inscrevi. Aí eles faziam sorteio pelo Facebook. Eu ganhei, daí fui para lá. Aí fui lá, não conhecia o Pichoxó, que é outro que tem muita história, né? Aí fui lá pegar minha tábua, daí tirei foto e ficamos falando, e conversa daqui, conversa de lá. Aí, e ele estava com a ideia de montar o jornal. Passou, ele me chamou. Ô Cida, você não quer? Então é junto com o Pedro Guerra. Vocês se dão bem? Falei, não suporto o Pedro. Imagina, o Pedrinho, a gente trabalhou junto daí na 365, né? Nunca havia trabalhado junto, mas a gente sempre fazendo cobertura da Câmara Municipal de Sorocaba, né? Então a gente vivia junto ali. Aí começamos a trabalhar. Foi também uma experiência magnífica. O Pichoxó é um ótimo técnico, né? Eu comecei a entrar ao vivo da Câmara, né? Com puta de uma aparelhagem. Eu falava que era até exagerado, podia entrar no celular mesmo, mas ele não. Era como se ele estivesse montando a mesa para fazer, né, a transmissão de Corinthians e Palmeiras, né? Ele todo, a esposa dele também, a Rosana, o Pedrinho ficava no estúdio, então em terça e quinta eu ia para a Câmara, a gente fazia de lá e entrava com as entrevistas. Conta uma passagem, você estava entrevistando no estúdio Yara Bernard, e de repente, Yara Bernard, vereadora do PT, nossa amiga, e de repente tem um cidadão lá que foi convidado, como todo bom jornalismo, houve todos os lados, mas ele interpelou de forma meio ríspida a Yara Bernard. Diz a lenda que você saiu no safanão com ele e botou ele porta fora. Como é que foi isso? Então, o Santinon, né, jornalista, ele era assessor do vereador Rodrigo Manga, e ele falou para mim, Cida, não tem jeito você dar um espaço para um cara que ele é YouTube, não sei o quê, tem não sei quantos milhões aí de tal, o Gabriel Monteiro. Esse Gabriel Monteiro aí que foi cassado, né, por ter relações sexuais com menores. Era vereador do Rio de Janeiro. Era vereador, graças a Deus não é mais, que agora também teve a sua candidatura a deputado também, né? E esse cara baixou em Sorocaba? Baixou, o Santinon pediu a entrevista, eu marquei. Naquele dia, a Yara atrasou, e atrasou bastante,
Mas ela chegou, e ele não havia chegado ainda. Porque senão eu deixava a Yara na geladeira, ela quis esperar, daí passava para entrevistar. Ela pegou, chegou atrasada, aí tudo bem, fomos para a entrevista. E eu nem conhecia esse cara, nem tive também erro meu que eu devia ter olhado quem era a figura na internet. E tá lá entrevistando a Yara, aí dá o intervalo, trocar, né, o entrevistado, daí ele, ai, bom dia, vereadora. Ai, será que eu posso dar um bom dia no ar para a vereadora? Aí não sou eu que tenho que dizer, né? Quem tem que falar é a vereadora. Aí ele pega lá, Yara, não, pode sim, não tem problema. Aí ele senta lá e começa. Porque eu estava ouvindo as mentiras que a senhora estava falando aí, não sei o quê. Ah, mas foi na hora. Ali baixou a Cida mesmo. Falei assim, aqui não. E ele estava com o assessor dele, né? E estava o suplente de vereador, o Caio Manga, filmando. Ah, eu falei, aqui não, faço o favor de se retirar. E tirei do estúdio mesmo, porque foi um grande FDP. Virou meme, você tirando o cara, literalmente... E tirei. Aí, depois vem o que você fica sabendo por trás. Lá na portaria, porque a gente ficava ali na Adolfo Daffner, né? Edifício Bandeiras. Não, Bandeiras é de Votorantim. Tá, não lembro ali o nome do conjunto ali. E lá embaixo, né, tinha a menina da portaria e ela estava ouvindo a rádio. Quando ela estava ouvindo, ele já começou, eu vou subir lá e vou acabar com essa vereadora aí. Eu vou não sei o quê. Entendeu? Então, ele foi para a coisa. Não pensei duas vezes. Daí foi um tormento, porque o Pichoxó teve que tirar a rádio das redes sociais, fechar. O próprio Facebook deu uma interrompida, porque começou só coisa negativa. Então, eles sacam que é algo orquestrado, né? Na minha caixa de mensagem, tanto que foi meu aniversário, as pessoas falaram, não consigo colocar lá no seu Facebook. É aí que eu lembrei que foi a época que eu fechei, que eu bloqueei, porque eu não estava aguentando mais. Mas, como dizem, né, o castigo vem a cavalo, né? Quando que eu ia esperar que esse rapaz aí seria eleito e seria cassado, né? Eu comemorei muito, viu? Comemorei muito, e teve muita gente que, quando viu as acusações contra ele, aquela matéria no Fantástico, começavam a mandar link para mim, porque lembrava dessa história. Se daí você volta agora e você está de novo na Rádio Ipanema. Hoje, além de repórter, você está de comentarista, está fazendo rádio web de novo, com imagem. Como é que é esse momento que você está vivendo hoje no rádio? Eu acho que é o melhor momento em termos de rádio. Porque, eu vou dizer uma coisa, né? A gente, normalmente, é o Francisco, né? O Kiko, a Thaís Romão e eu, né? A Thaís tem uma visão bem mais à direita. Eu não me considero esquerda hoje, eu me considero ali um centro-esquerda que seja, né? Apesar de eu não gostar dessas denominações. Mas, acima de tudo, eu sou jornalista. Então, você tem que ver, muitas vezes, a questão técnica, sabe? A gente vai analisar os candidatos, por exemplo, no debate. Então, você tem que analisar tecnicamente. Agora, daí é claro que você vai ter, porque eu nunca acreditei nesse lance, sabe, Fernando? Jornalista é isentão. Isso não existe, a gente é ser humano. Então, para mim, não existe o isentão. Mas você passa por uma faculdade e tudo para você ser um técnico também. Ser capacitado para poder enxergar, né? Mas a sua opinião você não pode deixar de dar. Não, principalmente se eu estou fazendo comentário, né? E eu voltei para a rádio, né? Muita gente fala assim, você voltou porque o Ercolim faleceu? Não foi. Eu já estava negociando com o Kiko, com o Kiko é assim, né? Você negocia 6 meses
e acerta depois de 6 meses, entendeu? Então, eu já estava negociando com ele há um tempo, né, a volta. E ele já tinha essa ideia, porque o que é? Eu vou dizer, eu sou especialista em Câmara mesmo, porque eu acompanho há tanto tempo a Câmara Municipal de Sorocaba, que aquilo para mim eu tenho muito contato lá, conheço a maioria das pessoas que trabalham. E você tem dos dois lados do balcão, né, Cida? Exatamente. Então, para mim é muito fácil fazer Câmara. E aí chega, ele já tinha tido a ideia de fechar o jornal com comentários. Aí foi ajustando. Quando eu voltei para a rádio, a gente estava no auge da pandemia. Eu assisti a sessão pelo computador. Aí eu não conhecia vários vereadores, que eram novos, né? Comecei a pegar o contato deles e eu pedi, ao invés deles mandarem áudio ou gravar, eu pedia vídeo já. Porque a rádio é hoje também imagem, porque a gente está nas redes sociais. E pedindo o vídeo, fui, até que reabriu a Câmara. Aí é outra coisa, Fernando, porque a sessão que passa ali, que a gente assiste, né, pela TV, é uma. A sessão de quem está lá é outra. É o ambiente, né? Todo. É os bastidores, a conversa a pé de ouvido. O cafezinho. Olhar, você sacar como que a pessoa está se comportando, às vezes, diante do discurso do outro. É tudo isso, né? Então, o clima melhorou, né, para a gente poder ir para o debate. E é claro que, nesse momento, aí, principalmente a polarização esquerda-direita, Bolsonaro, Lula, né, tudo isso dá muito tempero para um debate político. Hoje saiu pesquisa nova, amanhã sai outra, então, realmente, até aí a data da eleição, tem muita coisa para se falar e a política não para, né? O dinamismo é muito forte. E eu gosto muito de política. Eu acho que, porque que nem muita gente fala, como que você aguenta fazer Câmara? Eu me divirto. Além da gente se divertir com as pessoas ali, bate papo com o vereador, é muito legal o clima da imprensa ali, né? Hoje em dia tá lá o Zenorte com o Fernando, o Castor, tá lá o André Fazano do Cruzeiro, a Vilma da Cruzeiro, né? A Vilma do Cruzeiro, o Macarrão, o Reinaldo, que já esteve aqui também. Vai mais um ou outro ali. Então, esse clima ali é o mais gostoso, de você sentir assim, e trocar figurinha e fofocar muito, né? Cida, estamos chegando ao final do programa, dessa nossa entrevista muito gostosa, de primeiro matar a saudade de estar com você aqui, que foi uma aluna, hoje é uma amiga querida. Suas considerações finais, já também pensando numa resposta, o que será do rádio daqui para frente? Bom, só uma coisa eu digo, o rádio nunca vai acabar. Eu acho que não é da minha época, né? Mas quando a televisão começou, se falou tanto do rádio acabar, né? O rádio não acabou. O rádio se reinventa a cada vez. Eu acho que quando surgiu, pensando muito mais até na questão do radiojornalismo, né? Quando surgiu o celular, para a gente foi um outro salto, né, para o rádio, porque de qualquer lugar você podia estar entrando, dando informação ao vivo. Quando daí, também pode acabar, não sei o quê, a gente vai e tem a questão de você ter a imagem. Hoje, quando eu estou pensando em fazer algo, eu já estou pensando na imagem, porque não dá mais só para você ter a questão voz, né? Agora, a rádio web, essa sim, a gente vindo aí o país com 5G realmente, os carros aí com equipamento com qualidade, né? Então, o dial vai continuar existindo, mas a rádio web vai entrar cada vez mais dentro da nossa vida. Você falou da Rádio 365, você tem um aplicativo, a Jovem Pan Sorocaba, você tem um aplicativo, eu só ouço a rádio pelo aplicativo. Eu tenho ainda um rádio na minha casa,
que é um rádio relógio, né? E tem o carro, que tem o rádio. Mas o futuro realmente é o web, e mesmo as grandes emissoras aí, né, de rádio, elas estão na web. Então, esse é o futuro, e a tecnologia só vem para cada vez ajudar mais ao rádio, né, o ouvinte. Já da minha parte, né, fazendo considerações finais, eu sou apaixonada por rádio. Eu gosto muito de ouvir rádio. É uma coisa, tem esse lance, não vou dizer que eu não coloque lá no YouTube para ouvir música, mas eu gosto muito do locutor, desse contato com o locutor. Eu gosto muito ainda de ouvir a rádio AM, porque ela é comunicação realmente. É aquele negocinho, parece que você coloca o radinho lá e está ouvindo, a pessoa está conversando com você. Essa questão de tirando a questão da imagem, mas você ficar é igual você assistir um filme e ler o livro. O livro te leva à imaginação de como seria o cenário, o ator, o personagem, né? O filme não, o filme te dá pronto aquele cenário na visão de um diretor, né? E o rádio, quando você só está com aquela vozinha ali, ele realmente ele é fantástico. E cá entre nós eu ainda ouço muito rádio quando eu quero ouvir, quero acompanhar o São Bento, né? Então você liga, ou liga, por exemplo, na 365 que transmite, a Rádio Cruzeiro do Sul que transmite. Então, essa coisa aí do rádio, eu acho que não muda, mas acabar nunca. E muito obrigado, parabéns. Eu acho que vocês tiveram aí uma ótima ideia, 100 anos de rádio, 100 entrevistas, e eu estou muito feliz por ter sido chamada para participar desse momento, né, da Universidade de Sorocaba, que também faz parte da minha história, desde a FAF a ter me formado em jornalismo aqui.